Relativamente à temática, ela está inserida na obra homenageada, é o último capítulo da referida obra, que se compõe de 18 capítulos, dividida em 3 partes. A primeira parte, a maior de todas, a Gênese, segundo o Espiritismo. Na sua segunda parte, os milagres, segundo o Espiritismo. E, finalmente, a terceira parte, as predições, segundo o Espiritismo. Como dissemos, o 18º capítulo, São Chegados os Tempos, está subdividido em 2 itens. Sinais dos Tempos, que é onde vamos focar a reflexão inicial, e a geração nova, que será tratada na sequência, mais adiante, pela minha xará do Rio Grande do Norte. Se nós observarmos a cultura de todos os povos, nós vamos observar que em todas perpassa a afirmativa, são chegados os tempos. Resta saber, diz o codificador, como interpretar essa afirmativa. Porque se nós caminharmos por uma visão mística, que isso seja um fato fortuito, ao acaso, nós estaremos indiretamente afirmando que a providência divina é caprichosa, o que não tem sentido, porque tudo atende a uma organização preciosa na vida. Nós estamos todos adstritos e tutelados por uma inteligência suprema, que é causa primeira ou primária de todas as coisas. Se nós entendermos que há um sentido maior organizado para a afirmativa, são chegados os tempos, que de fato as coisas foram organizadas, estaremos dizendo que os tempos são agora, ou seja, que nossa época deve realizar alguma coisa. No sentido mais amplo, como qualquer época, e no sentido específico, que o progresso nos trouxe até aqui, e nós apresentamos, pois, condições de dar conta do sentido maior, da construção de um mundo que caminha para a regeneração. Esta é uma atividade e um papel de extrema importância para os nossos dias e, portanto, de um significado muito intenso para cada um de nós nas nossas relações mínimas do dia a dia. Se nós observarmos, do ponto de vista físico, a Terra realizou um progresso significativo. Desde as entranhas, vem se acomodando para oportunizar realmente condições mais salubres, mais organizadas, mais saudáveis para as gerações que virão. Se nós observarmos do ponto de vista externo, todas as questões da humanidade foram atingindo desenvolvimentos apreciáveis. Na área da ciência da saúde, na área das ciências da engenharia, na área das ciências humanas, daquelas relações que dizem com as dificuldades que nós temos para aprender. Evoluímos tanto que conseguimos entender desde o cérebro até aquilo que diz respeito à psicologia interna do indivíduo, para que ele possa então construir aprendizagens. Se nós olharmos do ponto da pacificação social, muito particularmente na área do direito, nós vamos ver que a proteção das minorias, dos hipossuficientes, daqueles com vulnerabilidade social, daqueles que encontram vulnerabilidade em função da sua idade, das condições que tenham de compreender aquilo que estão inseridos, o direito vai nos dando condições
de vivermos em sociedade de uma forma mais tranquila, de uma forma mais produtiva, de uma forma mais segura. E pelo menos no Ocidente, é possível afirmar que as relações humanas, no que tange à área específica do direito, apresentam ferramentas que podem compor não só qualquer conflito social, mas substancialmente assegurar que cada indivíduo desse coletivo se expresse e se proteja, inclusive de si mesmo. Nas tecnologias, então, nem se fala. O que antes era impensável, como, por exemplo, estarmos aqui conversando não só com quem está presente, mas com quem pode estar a muitos quilômetros de distância, em clima diferente, em fuso horário diferente, de maneira diferente, conectado à mesma realidade. Nós temos neste ambiente, de alguma forma, indivíduos presenciais e indivíduos virtuais, o que era impensável há muito poucos anos dos nossos dias. Em termos de conforto, em termos de facilitação da vida, e não precisamos nem ir muito longe, basta que nós observemos a vida doméstica. Cada um de nós é beneficiado hoje por uma coisa qualquer da tecnologia. Por um botão qualquer, digital inclusive, nós temos a nossa vida facilitada. Particularmente eu me lembro, no meu estado, que temos inverno, e o inverno gaúcho, como a gente sabe, ele é muito frio, e em determinadas regiões muito úmido. Eu me lembro que a minha avó, por exemplo, para poder dar conta da roupa, do dia a dia, dos familiares, ia para o tanque, se submetendo àquelas intempéries. Hoje, nós podemos estar diante de um clima mais terrível, tanto para o quente quanto para o frio, que uma máquina rápida e eficiente resolve essa situação. E mais do que nos proteger e nos tornar confortável de alguma maneira a tarefa, ela também possibilita que estejamos dando conta de uma situação doméstica e possamos estar fazendo outra coisa. Então, o que era impensável há 30, 40 anos atrás, às vezes até menos do que isso, se nós pensarmos em possibilidade de aquisição, porque as tecnologias elas vão acontecendo, elas vão se apresentando, mas não necessariamente o público tem acesso. Os bens, inicialmente, eles são muito caros. Mas, de alguma maneira, com o passar do tempo, eles vão barateando e permitindo o acesso da coletividade, do consumidor. Então, ainda que não sejam novidades propriamente dita, estas aparelhagens domésticas, elas são novidades na vida de cada um de nós. Aqueles de nós que não temos poder aquisitivo muito expressivo. Então, é possível afirmar que praticamente a média da população tem acesso hoje a algum bem que lhe facilite a vida, que lhe torne mais protegido e mais confortável os exercícios mínimos do nosso dia a dia. Então, do ponto de vista físico, houve melhora na face da Terra? Indiscutivelmente. Tudo o que nós já temos de conquista exterior possibilitaria à população do planeta uma vida mais feliz. Por que então a vida ainda não é feliz na Terra? Pelo segundo elemento, que vai fazer com que nós permitamos que todos possam usufruir deste progresso, do chamado progresso do intelecto, que é naturalmente o progresso moral. E aí o codificador vai dizer que moralmente a humanidade progride
pelo desenvolvimento da inteligência, pelo desenvolvimento do senso moral e pelo abrandamento dos costumes. São estes 3 pontos que caracterizam se houve evolução do ponto de vista moral. Então, desenvolvimento da inteligência. Mas de que inteligência? Porque, indiscutivelmente, do ponto de vista da inteligência cognitiva, nós temos, como já referimos, e cada um de nós sabe, constata isso no dia a dia, um significativo progresso. Mas o ser humano tem só esta área de desenvolvimento das inteligências? Nós todos sabemos que não. Nós temos múltiplas inteligências. E a inteligência de bem conviver, a inteligência que entra no campo da nossa intimidade, essa que nos permite tornar mais compreensivos, com mais compaixão, com mais solidariedade, o nosso desenvolvimento não está precário, mas ainda deixa a desejar. A gente já consegue ter algum desenvolvimento nesta área, mas indiscutivelmente deixa a desejar. E como é que se percebe isso com facilidade? Pelo ponto que referíamos antes. Se nós temos um desenvolvimento do intelecto e ao mesmo tempo não podemos desfrutar dele, qual é o elemento que impede esse desfrutar? Senão o egoísmo. O egoísmo é o mal da sociedade, de muitos tempos. Mas o que é assustador é que é o mal moral dos nossos tempos. Porque em tempos idos, quando, por exemplo, a área da comunicação não conseguia ainda ser uma ferramenta que possibilitasse comunicação social abrangente, as tecnologias de alguma maneira restringisse o avanço da divulgação do conhecimento, era compreensível. Não era o ideal, óbvio, mas era compreensível. Mas hoje, quando todos nós temos acesso às ideias de Jesus, por exemplo, não há criatura na face da terra, substancialmente no Ocidente, em que ele é um personagem significativo, porque para alguma parte do planeta, Jesus é um profeta, apenas. Mas para o Ocidente, ele é o profeta por excelência. Então, como explicar que nós tenhamos a informação e o reconhecimento de que os ensinos do Mestre é que possibilitariam a construção da felicidade e não façamos a construção dessa felicidade? E o codificador vai chamar a atenção nesse texto, como já o fez, por exemplo, em O Livro dos Espíritos, quando pergunta qual o mal mais radical, qual o vício mais radical, aquele que se entranharia de forma mais expressiva na intimidade do ser humano, e os espíritos declinaram ser o egoísmo. Em muitas circunstâncias o codificador trará à tona, porque falamos nessa cronologia, porque a Gênese é a última obra básica a ser publicada. Então, do ponto de vista das obras básicas, é a última vez que ele vai falar nesse assunto, mas não é a primeira. Nas 5 obras básicas, só para ficar nas básicas, Allan Kardec traz a temática do egoísmo e do seu filho predileto, o orgulho, como sendo o elemento de destaque. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo, nós temos 2 mensagens para esse tema, 2 mensagens. E indiretamente perpassa os 28 capítulos
Porque não é rara a vez que o codificador vai afirmar, quando faz explicações sobre as passagens evangélicas, nos capítulos todos do Evangelho segundo o Espiritismo, que o que torna impossível a caridade é o egoísmo. O que torna complexo o perdão é o egoísmo. O que vai fragilizando a desenvolvimento da nossa perfectibilidade é o egoísmo. O que torna difícil o trabalho institucional, o trabalho em que nos vinculamos a uma atividade beneficente, sob qualquer matiz religioso, ou mesmo sem religião. Quando vamos nos oferecer para prestar os nossos serviços, aqueles que necessitam no campo moral e no campo material, aqueles que estão em vulnerabilidade, nós temos o ímpeto do bem, indiscutivelmente. A gente se sensibiliza, mas não raro não consegue ficar. Se desentende, se desagrada, se desmotiva. E entre outros fatores, aquele que é mais assustador é o egoísmo. É que nosso ego, de alguma maneira, foi desagradado. Ou o nosso ego, de alguma maneira, não foi destacado. No fundo, de permeio, está sempre esse elemento ali. Então, ele vai destacar o egoísmo por essa crueldade, porque ele não impede a propensão ao bem, porque isso é inato. Nós somos filhos de Deus, portanto, nós somos criados à sua imagem e semelhança, nós temos os seus elementos em germe. Se nós somos filhos do amor, mesmo que em germe, o amor está em nós. Então não é uma questão de ter um vício de uma gênese espiritual, um vício de fábrica. Nós somos indivíduos que temos a bondade como o elemento gerador e temos a bondade como destinação máxima, o desenvolvimento máximo das nossas potencialidades. Então a questão não é essa. A questão não é que nós somos pessoas más, ou que temos alguma tendência má, ou que temos alguma propensão ao mal. Não é essa a questão. A questão é saber por que nós não realizamos todo o bem que nós já sentimos. Desde o ponto de vista que referíamos das relações em que nos vinculamos a agir em benefício de alguém ou de alguma coisa, desde aquelas relações familiares. Porque se nós observarmos o que torna às vezes incompatível e insustentável a relação afetiva, com as pessoas, portanto, se afetiva é com as pessoas que nós amamos. O que vai nos distanciando uns dos outros, dos nossos maiores afetos, não raro, é a incompetência de administrar essa viciação, de vencer essa viciação. Essa fantasia de querermos tudo sempre pronto, tudo extremamente consumível, tudo imediato, tudo substituível. O verme que está ali é o egocentro, é o egoísmo. É o egoísmo, inclusive, que vai gerar o orgulho. O orgulho de não conseguirmos nos desculpar uns com os outros diante de uma fragilidade, de um equívoco. Porque o problema do egoísta é exatamente as consequências que esse egoísmo gera. E uma das suas expressões preferenciais é essa incapacidade de conviver. Inclusive porque não pode ser contrariado, não pode ser chamado a atenção, que é o tal do orgulho. Então não é que nós não tenhamos uma propensão para o bem, e em nossos dias, face a evolução propiciada pela própria lei, do aprimoramento cerebral, do aprimoramento espiritual, do quanto fomos acumulando de aprendizagens ao longo das encarnações, nós estamos em condições de fazer.
E por isso os tempos são chegados. Dizer que são chegados os tempos significará dizer que cada um apresenta mínimas, pelo menos mínima condição de expressar a bondade que traz na alma. Houve uma qualificação interna sistêmica. E por que não fazemos então? Por que esse vício ainda nos domina? Se formos observar, diz muito com as aprendizagens que ele foi fazendo ao longo das nossas encarnações. Repetidos atos egoístas vão fazendo sentido intimamente e, de certa forma, facilitando o próximo. E dificultando a sua reestruturação para uma atitude que hoje desejamos, mas que evidentemente se torna mais complicada em virtude da aprendizagem anterior que já trazemos na alma. Então a percepção disto tudo se faz necessária para que nós possamos nos dar conta que não mais trazemos impeditivos no campo da inteligência para a expressão das atitudes desejáveis, adequadas, sonhadas pelo nosso coração. São outros elementos que estão ali também fazendo sua parte, querendo reter o nosso passo. A pergunta que Paulo faz, e agora, por que te detens? Ela precisa ser feita ao nosso mundo íntimo. Diante de tudo que nós já temos, diante de tudo que está à nossa disposição, diante de tudo que nós já introduzimos em nosso interior. E agora, por que te detens? Por que não fazer o esforço? Não organizar um planejamento que nos possibilite efetivamente não só estar nos tempos chegados, mas sermos os personagens que constroem esse tempo. A beleza da introdução, da parte introdutória de Kardec em relação aos sinais dos tempos, é o quanto ele nos permite refletir em relação às nossas potencialidades íntimas, para que possamos sair destas fantasias de que eu não consigo, eu não sirvo, eu não presto, comigo não vai acontecer, porque eu sou um substrato da criação. Para que nós possamos superar essas construções íntimas de desvalia, de desconsideração pessoal, e nos permitirmos expressar aquilo que efetivamente somos, filhos de Deus. O codificador vai dizer, finalizando a reflexão, caminhando para a reflexão final, que resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegure o bem-estar moral. Então este é o nosso lema, que nestes dias que nós fomos convidados a estar nesta encarnação, diante desta preciosa ferramenta que recebemos, que é a doutrina espírita em nossas vidas, que nós possamos fazer, desde os mais íntimos contatos, das mais mínimas relações, que entre nós reine tudo isso. Que nós lutemos para expressar tudo isso. E quando eventualmente não conseguirmos, reorganizarmos, reavaliarmos e no passo a passo procurarmos darmos conta deste lema, que entre nós reine a fraternidade,
a solidariedade, a compreensão, que vai nos assegurar esse bem-estar moral, porque fará uma sociedade mais justa, porque fará uma sociedade onde as pessoas possam se sentir melhor, mais acolhidas, porque expressará atitudes mais saudáveis, mas substancialmente, porque nós nos sentiremos melhores, por estarmos sendo os agentes desta nova era que está se implantando. Não basta que os tempos passem e nós os deixemos passar. Que a gente se torne um personagem ativo, proativo, e seja um personagem desses tempos que estão chegados. Nos vem à mente uma personagem valiosa e, de certa forma, anônima para a história. Não fosse depois os registros mediúnicos. Ela está citada no Evangelho. Mas o que vamos referir deu-se pela história contada pelos Espíritos. Ela vai encontrar Jesus pela primeira vez em função de uma frustração familiar. Seu esposo, logo passado as primeiras emoções do casamento, resolve voltar à vida de solteiro e a abandona jovem dentro de casa. As brigas são constantes, a frustração íntima é imensa. Até que um dia a serva, vendo que sua senhora chorava, convidou-a para ouvir um pregador que passava pela cidade. Ela tomou do manto, como rezia a tradição, e foi ouvir Jesus pela primeira vez. E o que é interessante é que Joana de Cusa era uma patrícia romana. Pelo casamento tornou-se de Cusa, sobrenome do esposo. Vai para a Palestina, mas a sua língua natal era o latim. Jesus falava em aramaico e ela entende o contexto perfeitamente, mostrando que mais do que a articulação da palavra, o que tornará uma vida possível melhor é aquilo que sentirmos no coração. Na sequência dos encontros, ela pede uma entrevista com ele e vai tê-la na casa de Pedro, como muitas vezes ele fez atendimentos. Jesus vai lhe dar alguns conselhos, ela vai adotá-los em sua vida. Na sequência, ela tem um filho, o esposo falece, e ela então, uma patrícia romana, vai tornar-se empregada doméstica para poder manter a sua família. Passam-se mais alguns anos, ela deixa aquele local e volta para sua pátria. Ali ela envelhece, e o fato que vamos narrar vai se dar quando ela já é uma matrona. Ela ouve falar em Roma que Pedro, que ela já conhecia e nutria uma profunda admiração, estava pregando nas catacumbas. E diz a notícia que ele estava acompanhado de uma outra figura, cuja oratória se destacava. Era um sujeito de nome Paulo de Tarso, que Joana não conhecia. Tudo isso faz com que ela queira ver e se faz presente nas catacumbas. Mas naquela noite, os cristãos foram traídos e delataram o seu local de encontro. Ou a polícia invade, prende todos, e com exceção dela e Paulo, que tinham cidadania romana, os demais passavam pela lei como escravos. E um escravo não pode exigir para si um julgamento justo, mas um cidadão pode.
E é isso que o servidor público, o soldado que cuidava dela e dos outros, não entende quando fica sabendo da sua condição, do seu status de cidadania. Porque você não o reivindica, porque você não sai daí. Esse jovem soldado chegará ao ponto de, quando o fogo já começa a tomar-lhe as vestes, está iniciando a tortura para posteriormente a morte, agredi-la. Mulher, este teu Cristo só te ensinou a morrer? Frase, aliás, que a gente ouve muito, que nós, que eventualmente tentemos ser cristãos de verdade, estamos mortos para as coisas da vida. Deixamos de usufruir daquilo que é entendido como bens de consumo de extrema importância. Estamos mortos para os gozos que se faz qualquer coisa para tê-los no excesso absurdo, que às vezes inclusive mata propriamente o corpo. Nós estamos intimamente, a alma, nos nossos anseios, nos nossos desejos, para muitas pessoas. Aqueles de nós que são efetivamente cristãos de verdade, ou que tentam sê-los, homens e mulheres de bem, estão mortos. É um morto-vivo, só falta levar a cama para o centro espírita. Ela então, com muita serenidade, diante da invictiva, esse teu Cristo só te ensinou a morrer, claro, no caso dela fisicamente. Mas é uma pergunta que tem muito mais do que a questão física. E ela, com toda tranquilidade, olhará para aquele jovem e vai dizer a frase que convida a reflexões extremamente profundas de cada um de nós. Não, meu filho, esse meu Cristo me ensinou a te amar e a te perdoar. Essa é a sentença por excelência que nossas almas deveriam adotar. Porque nesses tempos que são chegados, é imprescindível pessoas que estejam dispostas ao amor, o amor de verdade, que tudo aceita, tudo sofre, tudo crê, e ao perdão, sobremaneira no sentido da compaixão, de podermos conviver com as diferenças e com as dificuldades, uns com os outros. Sabendo que muitas vezes a dificuldade do outro, se não foi, daqui a pouco se torna a nossa própria dificuldade. Portanto, que esse nosso Cristo nos ensine verdadeiramente a amar e a perdoar, para que nós não estejamos só nesses tempos, mas que nós sejamos os agentes por excelência desses tempos que são chegados. A todos os amigos, muitíssimo obrigado. Fiquemos em paz.